Olá pessoal, tudo bom? Vamos seguir aqui com a nossa segunda parte do nosso tutorial Lisp aqui. E hoje vamos fazer alguma coisa um pouco diferente do que a gente fez da primeira vez. A gente vai lidar com error handling da nossa linguagem, né? Então, o que nossa linguagem hoje em dia faz? Vamos entrar aqui, fazer um make run. A gente consegue fazer basicamente somas, multiplicações, divisões e tudo mais em notação polonesa. Porém, o que acontece se a gente der uma expressão matemática que contenha um erro matemático, né? Um exemplo disso é um 4 dividido por zero. Quando isso acontece, a gente toma uma exception do C e o programa para imediatamente. Porém, a gente não quer que isso aconteça, né? A gente não quer que o programa em C pare de repente. A gente quer que o erro seja visível ao usuário, uma mensagem bonita, nesse caso, se a divisão foi feita por zero, eu falar para o usuário, foi uma divisão feita por zero e nisso deu um erro. Em vez de um erro bizarro falando floating point exception 8. Isso para o usuário não significa muita coisa. E error handling é uma parte importante de qualquer linguagem de programação. Vamos implementar isso hoje. Para a gente implementar isso, vai precisar de fazer um valor que seja tanto ou um número, né, ou ele vai ser um erro, porque isso vai ser a nossa representação de um valor no nosso Lisp. Então vamos criar essa estrutura de dados aqui. Para isso a gente pode usar um typedef, e a gente vai definir uma struct, e essa struct vai ter um value type, isso aqui vai definir o tipo dessa minha struct, né, ou vai ser um número ou vai ser um erro. E aí também vai ter uma union. Uma union é um tipo especial no C que você pode ter só uma representação desse tipo. Então, só uma variável vai ser válida. Então, você pode ter aqui um long número, que vai ser o nosso valor numérico, ou você vai ter um error type aqui. E no C, ele só vai ter um valor, né? Ou ele vai ser esse valor, ou ele vai ser esse valor. Ele nunca pode ser ambos ao mesmo tempo, tá? E isso aqui vai ser meu LVAL. Isso aqui vai ser o meu valor do meu Lisp. Então vamos definir aqui quais vão ser os tipos de valores que a gente vai ter. Então a gente vai ter um typedef, a gente vai definir um enum, que vai ter um number, né? LVAL num, ou ele vai ser um LVAL error aqui. E aí a gente vai chamar isso aqui de value type, ok? Depois a gente vai ter aqui também um def type enum, que vai ser um L error de zero. Isso aqui vai definir um erro dividido por zero, né? Um número dividido por zero. Um L error bad operation, se o usuário fizer uma operação que não é válida. Hoje vai ter aqui um L error bad number, quando o usuário digitar um número que é errado, inválido, certo? Vai ter aqui um error type, beleza? Aqui a gente também vai ter dois construtores, a gente vai criar construtores para esses valores, né? Então hoje vai ter um LVAL none aqui, ele vai ter como parâmetro um long x, e para a gente construir o valor numérico, a gente vai ter primeiro a variável v, a gente declara aqui uma variável v para ele alocar o espaço para essa variável, fala que o type dela vai ser um LVAL number, então assim que a gente vai diferenciar se ele vai ter ou um number ou um error, tá? E a gente tem um, um number que vai ser igual a x. E a gente retorna o valor de v, certo? Repara aqui que ele tem um as aqui, né? Esse as é o alias que eu dei aqui pro meu union, né? Então meu union aqui, ele se chama as e ele vai ter ou um número ou um erro. Nunca ambos, tá? O union ele aloca exatamente o, o tanto de memória necessário para o maior dos tipos aqui. Então, se o maior dos tipos for um number, então o maior dos tipos vai ser um number. Se não,
Se o maior do tipo for um error type, o maior do tipo vai ser um error type, então a gente declara aqui que vai ser o tanto de memória necessário para um error type. Ah, beleza. Então a gente vai ter aqui também o eval error. A gente vai pedir aqui para o usuário me mandar um error type. Vai ser a mesma coisa, né? Eu vou colocar em x aqui. E eu vou ter eval v. O type dele vai ser um eval error. E o as error dele vai ser igual ao meu x. Ok? Eu vou retornar uma variável v aqui. Formatar o código aqui. E bom, agora que a gente tem a estrutura, né, de dados que a gente quer representar o nosso valor, aí já tem o valor em si, a gente tem que ter uma maneira de imprimir esse valor para o usuário depois, né? Então a gente vai criar aqui uma função chamada evalPrint. Essa evalPrint vai receber um valor, certo? Ele vai retornar nada, ele vai imprimir para o usuário o que é a representação desse valor em forma de texto. Então, a gente vai fazer um switch aqui, um v.type, e dependendo do tipo, a gente vai printar de uma maneira diferente. Então, se ele for um eval number, o que a gente vai querer fazer vai ser dar um printf, e a gente vai imprimir o meu número aqui, com porcentagem ali, e a gente vai imprimir o número aqui. Então, imprimir o número, e eu dou um break para acabar minha expressão, certo? E aqui, caso ele for um erro, né, se caso ele for um erro, o que a gente vai fazer vai ser alguma coisa diferente. Vou fazer alguns ifs aqui. Então, se o erro for igual a uma divisão por zero, a gente vai imprimir aqui um error division by zero. Eu já vou repetir isso para todas as variações de erro que a gente tem atualmente. Então, deixa eu só copiar essas linhas aqui. E eu vou copiar 3 vezes porque a gente tem 3 erros. O segundo erro que a gente tem é um error bad operation. E aqui a gente vai falar para o usuário que é um invalid operator. Aqui a gente também tem um divisão por... não, divisão por zeros. Aqui é um error bad number. Então eu vou falar aqui que é um número inválido, certo? E por fim eu dou um break aqui no meu case. Isso aqui deveria estar ok. A gente já tem uma maneira de printar um valor do Lisp. Eu vou também criar um helper aqui para a gente fazer a mesma coisa, só que adicionar uma linha no final do texto, né? Então vou dar um eval println, vai printar o valor e depois printar uma linha a mais, né? Eu vou receber um eval v, eu vou chamar minha função de eval print para printar o valor, passando v, e ao mesmo tempo eu vou dar um put char, eu vou passar um /n, que é o caractere de pula-linha aqui, né, de quebra de linha. E beleza, o que a gente tem que fazer agora é modificar a nossa função de eval_op, por exemplo, né? A nossa eval_op, ela me devolve um long, e ela pede um long, dois longs aqui, né, como o x e o y, como os operadores, né, os operandos, quer dizer. A gente, na real, quer que ele devolva pra gente sempre um valor, né, um eval, porque aqui essa expressão ela pode dar erro, né, as divisões elas podem ser divisões por zero, aqui ele pode ir para o impossible state, que a gente não quer. Então a gente vai representar erros para esses casos, né? E aqui eu também vou querer lidar com evals também. Eu vou querer que ele me passe valores do Lisp. E bom, o que eu quero que aconteça? Se ou o valor de x ou o valor de y forem erros, eu vou simplesmente retornar o próprio erro. Então, se o x type aqui for igual a um eval error, eu vou retornar
meu próprio x. Se o y.type for igual a eval error, eu vou retornar meu próprio y. Dessa maneira, eu garanto que o meu valor que eu recebi aqui, o valor que eu recebi aqui, é sempre o inteiro, certo? E aqui para baixo, a gente pode também dar um erro aqui, né? Esse impossible state aqui eu posso falar que, na real, eu vou retornar um eval error, certo? Passando o meu error bad operation, porque a operação, se ele chegou aqui, é porque tem uma operação que não existe, certo? E bom, agora eu só tenho que modificar essas funções para que elas tenham elas consigam devolver um eval também. Então, como a gente vai fazer isso, né? Eu vou simplesmente chamar aqui a função na real, eu vou pegar o x, eu vou colocar ele as number, eu vou somar ele com o y as number também, certo? E aqui eu vou colocar todo esse valor, certo? Em volta de um eval number. Dessa maneira aqui, eu tenho um número, eu tenho o valor do Lisp. É a mesma coisa para todos os outros valores. Então aqui eu vou castar todos os valores para número e eu vou transformar eles num valor de Lisp novamente. Então aqui, se ele for uma soma, eu somo os valores numéricos dele e devolvo um valor de Lisp. Aqui também eu faço a subtração e devolvo o valor de Lisp. A multiplicação devolvo o valor de Lisp. E a divisão em valor numérico devolvo o valor em Lisp. E a gente tem um caso aqui da divisão, né? No caso da divisão, se o y como número for igual a zero, o que a gente vai querer fazer vai ser retornar um valor de Lisp, né? Só que um erro. A gente vai querer devolver um error division by zero, né? Essa divisão por zero. Isso vai notificar o usuário que a divisão dele foi mal feita. E bom, aqui a gente também pode ver que o eval aqui, o eval, ele tá dando erro aqui, né? Eu já queria fazer que o eval também vai devolver pra gente um valor de Lisp. E aqui, a gente tem algumas coisas que a gente vai querer fazer. Primeiro, repara que esse atoy aqui, né, essa conversão para um valor numérico, a gente pega uma string e a gente não trata nenhum erro que pode acontecer aqui, né? Para a gente tratar esses erros que podem acontecer no atoy, a gente vai usar uma outra função. Vai declarar aqui o meu error number, né? Esse error number, ele é uma variável que já existe no C, por padrão. Aí a gente vai declarar aqui uma variável x e aí a gente vai tentar fazer um strtal aqui do meu content, né, da minha string. Então vou passar aqui o meu content. Aqui eu vou passar o nu como caractere terminador. E aqui eu vou passar 10, que significa a base decimal, né? A gente poderia converter aqui hexadecimal, binário e tudo mais, né? Ou poderia ter a representação string em todos esses tipos de valores, mas no nosso caso é uma string com os números em decimal. E aqui o que eu vou fazer é, se, né, eu vou fazer um ternário. Se o error number aqui for diferente do meu range, né? Então, se ele for diferente do valor de erro, eu vou só devolver um eval number passando o meu x. Caso contrário, eu vou dar um eval error falando que ele é um bad number, então é um valor numérico inválido, certo? Então, a gente mudou aqui a nossa função de como criar um número. E aqui embaixo, o que a gente vai fazer de diferente é que a gente vai transformar, em vez desse long, dessa variável x ser um long,
na real ele é um LVAL, né? Então o eval aqui ele devolve um LVAL e o eval op ele trabalha com LVALs, né? Então essa aqui é a única modificação que a gente tem que fazer na parte de avaliação. E por fim, a gente tem que mudar como a gente vai printar isso aqui, né? Então, ao invés de a gente usar essa função de printf, a gente vai chamar a função que a gente fez anteriormente, que foi a printval, lval print, quer dizer, lval print ln. Eu vou passar aqui o valor dela, vai ser igual ao eval do meu routput. E isso já deveria funcionar. Vamos fazer aqui um make run. Se a gente fizer uma divisão por zero, a gente vai ter aqui o retorno de um erro division by zero. Se fizer as outras multiplicações, qualquer outra coisa, a gente deve ter o valor anterior, como anteriormente, né? E bom, para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre como error handling funciona em um interpretador. A dinâmica é bem parecida para vários outros interpretadores. E esse é o código de hoje. Eu aconselho vocês a commitarem esse código, então dê um git add aí, git commit add error handling, e dê um push aí no seu fork. E por hoje é só. Muito obrigado pela paciência aqui e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. E até a próxima.